Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Jales, durante a qual serão discutidos os resultados do terceiro trimestre da safra 2024 e 25. Este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Ambas as gravações estarão disponíveis no website da empresa, no endereço ri.jales.com. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e ao final da apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções de como participar. Como o tempo deste evento é limitado, eventuais perguntas não respondidas serão endereçadas posteriormente pela área de RI da companhia. O release de resultados e a apresentação do terceiro trimestre da safra 2024 e 2025 também podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia e da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas dos negócios constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje, conduzindo a videoconferência, está o senhor Rodrigo Pena de Siqueira, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez aí a participação de todos aí no call de resultados da Jales e do terceiro trimestre, né, da safra 24/25. E a gente foi um trimestre, né, que a gente teve um resultado recorrente positivo, né, que foi, vamos falar um pouco é, distorcido, né, por conta da inclinação da curva de juros, né, que nós vamos falar daqui a pouco, os swaps de dívida que a gente tem acabou tendo uma marcação mercado muito alta, que a gente não faz o hedge account, né, mas foi um resultado positivo aí no trimestre, não do tanto que nós gostaríamos, né, mas um resultado positivo daquilo que é recorrente e efeito caixa. Bom, vamos começar aqui. A gente queria iniciar falando aqui do mercado de açúcar, né? O balanço mundial de açúcar que a gente está enxergando, né? Com assessoria aí da Datagro. Então, essa é a última projeção da Datagro de fevereiro de 2025. Então, a gente está na safra 24 e 25 mundial, que está se encerrando, né? Com um déficit de 1,7 milhões de toneladas, com um estoque consumo de 42,9, e na safra que vem, a partir de outubro, está muito cedo, né, para falar, uma estimativa inicial, considerando um clima bom, né, normal em todos os países, teria um superávit de 3,8 milhões de toneladas, mais uma relação de estoque e consumo ainda bem baixo, né, a níveis históricos, né? Se a gente olhar a curva toda, desde 2012 até aqui, 25, 26, mesmo se nós tivermos superávit, vai ficar o segundo menor nível de estoque, só perdendo para o atual 24, 25, né? Então, ainda um mercado enxuto e, claro, né? A gente tem tido essa volatilidade de clima aí no mundo inteiro e aqui está considerando tudo acontecendo de forma normal, que pode ser alterada ao longo, né, da próxima safra, que começa só em outubro, né, a nível mundial. Da parte do etanol, a gente vem vendo aí ao longo da safra, né, um aquecimento do consumo, né, a gente veio subindo aí o consumo mensal. Janeiro, que já estavam com uma paridade de 67%, né, e começando a puxar um pouco, ainda assim teve um consumo forte, né, e a gente acredita, né, que a nossa estratégia foi acertada de levar estoque para comercializar agora na entre safra, né? Então a gente vê que o preço saiu aqui na faixa de 2,60 na 23, 24,
e durante a 24, 25 vem recuperando de 2,80 e está no nível atual, o nível no mercado de São Paulo está nesses 3,37 aqui de fevereiro, que a curva da SA aponta, né, como projeção, aqui é a SA que faz a projeção, né, projeção da companhia, né, sempre bom reforçar, e, e para março está apontando aqui em 3,47. O consumo que chegou agora da segunda quinzena de janeiro foi bem positivo, né? A gente até esperava um consumo menor, que o preço já estava nessa faixa na segunda quinzena de janeiro de 3,35 a 3,40 aí nas principais praças produtoras, né, consumidoras de etanol, e mesmo assim o consumo veio forte, né? Então, isso é positivo. E aqui já dando uma visão aqui, né, da, da FGA para o mercado de etanol para esse próximo ano, a gente vai fechar essa safra 2024-25 com um total de oferta de etanol, aqui está todo o etanol, né? Tanto anidro como hidratado, de 34,8 bilhões de litros, né? Ou 34,7 milhões de metros cúbicos. A FGA estima que na próxima safra o etanol de milho cresça 2,4 milhões de metros cúbicos, né? Então, isso daria aí mais de 10 milhões de metros cúbicos, mais de 10 bilhões de litros de etanol de milho para a próxima safra, mas ao mesmo tempo o mix deve ser mais açucareiro, né? O país já tem essa capacidade de cristalização, né, com os aumentos que houve em mix de açúcar nas usinas e também as fábricas de açúcar que foram inauguradas durante esse ano, né, como a nossa, e tem algumas entrando esse próximo ano. Então, com mix menos açucareiro, deve reduzir aí a produção de etanol em 2,4 bilhões de litros. E o mercado, né, aqui, o que cresce o mercado de ciclo Otto foi colocado aqui também no caso do etanol, precisaria de mais 510 milhões de litros para atender esse crescimento de mercado. Então, em bases comparativas, na 25, 26, considerando o consumo, né, da 24, 25, estaria em linha, né, 500 milhões de litros a menos que teria no mercado, né? E se tiver o aumento da mistura do etanol o etanol anidro indo dos 27 para os 30%, que é algo com uma probabilidade alta, né, já que está sendo feitos estudos, né, que vão ser entregues aí em março para essa decisão e deve, assim, existe uma grande possibilidade, né, de a gente ter aí na próxima safra ela quase inteira aí com mistura a 30%. Isso tiraria do mercado mais 1,2 bilhões de litros, teria necessidade, né, de ter no mercado esse volume 1,2 a mais por causa desse aumento de mistura. Então, teria uma oferta comparável, né, com a safra 24, 25 de 33 bilhões de litros, né, um bi 600 a menos. Por que a gente está falando tudo isso, né? Então, esse ano, se a gente vai fechar aí com uma paridade média, né? Aqui a gente não colocou a paridade média aqui, mas ela vai dar na casa de uns 67, 66, 67%. O ano que vem a tendência é que isso seja um pouco acima disso, né? Porque vai estar menos ofertado, o consumo está forte, né? Então, tudo indica que a gente vai ter um mercado de etanol para a próxima safra enxuto, com uma oferta menor de etanol, e então devemos ter preço equivalente a essa safra um pouco melhor. O E30, que é a mistura do etanol anidro, 30% na gasolina de 30%, que ajudaria bastante esse mercado mais enxuto. Se não tiver, ele fica mais ou menos em linha com o do ano anterior. Aqui
vamos para os destaques operacionais. Aqui eu vou comentar só do acumulado, né, que eu acho que faz muito mais sentido do que falar dos números do trimestre, né? Então a gente fechou a safra aí com 7,9 milhões de toneladas. O guidance nosso, né, que a gente havia passado era 8.230, teve uma frustração, né, do nosso volume de moagem, né, foi abaixo do que a gente esperava. A gente teve uma área colhida maior, né, a empresa está em expansão, e uma produtividade média de 84,5. Queria destacar aqui, né, que a unidade Jales, que é a maior unidade, teve uma produtividade recorde, né, de 97,5 contra 90 na safra anterior. A unidade Otávio Lage caiu, né, de 93 para 90, algo que a gente não esperava, né, para a unidade Otávio Lage. E Santa Vitória caiu de 70 para 65, muito em função da seca que lá foi sentida, né, que não teve chuva em maio, e setembro também não choveu nessa safra agora, então a cana ficou bem seca, bem sentida e acabou tendo uma quebra na unidade de Santa Vitória. Quando a gente vem aqui para o total de ATR por hectare, nós tivemos aí 11,9, 2% abaixo do ano passado. O TCH foi mais alto, mas o ATR foi menor, né? Ele foi 3,8% menor que o ano anterior. Então, olhando todo o conjunto da ópera, né, que é o tonelada de ATR por hectare, foi 2% abaixo do ano passado. Também foi uma frustração aí no nosso guidance. O mix de produção, a gente conseguiu avançar bastante aqui, né? Pouco, enquanto o Centro-Sul caiu dos 49, mais de 49 ano passado, deve fechar com os 48 esse ano, mesmo com o aumento da capacidade de cristalização, a gente, apesar de menos que a gente gostaria, né, a gente saiu dos 38 para 44, com o início da planta de Santa Vitória, que entrou mais ou menos no meio da safra e teve um ramp-up um pouco mais lento do que o que a empresa inicialmente estimava. A idade média do canavial fechou em 3,2 anos, manteve estável em relação ao ano anterior. E aqui falando um pouco do clima que nós estamos vendo, o que tem acontecido nas nossas 3 unidades de chuva nesse esse primeiro, até janeiro agora, até janeiro, que a gente teve de chuva. Então vocês podem ver que tanto na Jales, na unidade Jales, na unidade de Otávio Lage, nós somos com chuva depois de outubro acima da média histórica, né? Então, chuvas muito boas em outubro, que é um mês importante para a gente aqui. O ano passado teve uma surpresa, uma chuva de 40 milímetros, né, em setembro, que a gente não costuma ter. Teve o ano passado, foi uma surpresa positiva, mas outubro desse ano foi muito melhor que o ano passado. Novembro também foi bom, dezembro está na média histórica, né, e janeiro um pouco acima da média histórica. Unidade Otávio Lage, todos os meses de outubro para cá, acima da média histórica. E Santa Vitória, todos os meses também acima da média histórica, exceto janeiro. Então, a chuva tá bem favorável, né, nesse ano até aqui. É muito importante a chuva de abril, né? A chuva de abril é muito importante também na formação da próxima safra. Então, a gente tem ainda aí 3 meses, né, de chuva nas unidades de Goiás e 4 meses ainda de chuva. Aliás, já foi janeiro, né? Então nós temos 3 meses de chuva na Santa Vitória ainda e 2 meses nas unidades de Goiás, dando destaque aí pro abril. Bom, aqui a gente, falando em preço de açúcar, né? A gente conseguiu comercializar 2% melhor que o ano passado, uma média de 2.809 aí, reais por tonelada de açúcar e um volume maior, porque o nosso mix foi maior, né? Comercializamos aí 430
2 mil toneladas de açúcar até aqui. Na parte do etanol, teve uma evolução importante, né? O preço saiu de 2,56 para 2,95, né? 15% acima do ano passado, e o volume estável. E aqui, de novo, né, a gente mostra sobre a comercialização de etanol, lá era a curva da SA, que é a nossa curva, né, de preços da empresa, né? Então a gente vê que, ao contrário do ano passado, né, o etanol só foi recuperando ao longo da safra e agora está no seu melhor momento aí. O mercado em São Paulo, em Goiás, hoje está 3,35 e São Paulo 3,38. Então está um nível de preços melhor. Agora, em fevereiro, teve o aumento do imposto da gasolina, né? Então também trouxe uma vantagem adicional, e a gente tem ficado aí nas últimas semanas aí entre 15 e 20 centavos de defasagem, né, em relação ao PPI, que, que a Petrobras, nesses níveis, né, não tem dado aumento na gasolina. Se der, é um fator a mais aí para ajudar nos preços do etanol. Bom, a gente comercializou até agora, nos 9 meses acumulados, né, 50%. Desculpa, a gente fez um mix, né, de comercialização de 49,8% até aqui, e também fizemos uma comercialização de todo o ATR que nós produzimos entre etanol e açúcar, né? Nós já fizemos 71% da comercialização de todo o ATR produzido pela empresa. Estoque nós estamos passando com 176 milhões, né, para vender no último trimestre da safra, né, de janeiro a março, em linha com o ano passado, e o estoque de açúcar um pouco maior. Um destaque aqui 107 mil toneladas, onde o principal item que deu um estoque de passagem maior que o ano passado é o açúcar orgânico, né, que a gente teve uma, um período aí de menores embarques por conta do aumento do frete, que agora normalizaram, e esse açúcar até junho, né, que é quando termina a nossa safra de venda de orgânico, né, ele é ajustado aí para a normalidade. Bom, EBIT, falando aqui dos 9 meses também, a gente fechou com uma margem EBIT de 19,4, 326 milhões, né, melhor que o ano passado, e um EBITDA de 950 milhões contra 910. O lucro líquido, a gente acabou, como a gente falou, a gente acabou tendo um resultado negativo pelos efeitos da marcação a mercado, que eu vou falar um pouco adiante, que é no próximo slide. Então, aqui a gente mostrou duas situações, né? Em dezembro, a gente estava com açúcar aqui nesse patamar e nossos heads estavam nesse patamar. O head nosso do açúcar é a soma das marcações a mercado de açúcar e câmbio, porque a gente sempre fecha em reais, mas muitas vezes vem duas operações, né? Nas instituições que a gente fecha, uma de açúcar e uma de câmbio, né? Então, a gente passou com MTM, na soma dos dois aqui, de quase 70 milhões negativo, né? Que o açúcar estava aqui acima. Agora, em janeiro, ó, já está no nível que a gente está fixado. Agora, o maior impacto na marcação a mercado, e lembrando que a gente não faz head account, que esse realmente foi um pouco dessa deterioração fiscal, né, do governo federal e o pacote de gastos, né? Acho que vocês sabem todos melhor até que nós, né? Mas acabou abrindo muitas curvas de juros, né? E como a gente transformou toda a nossa dívida captada em IPCA+, em CDI, a um custo médio, né? Que nossa dívida toda em CDI tem um custo médio de CDI mais 0,7. Mas como a curva abriu, aqui, ó, no segundo trimestre de 25, né, ela já estava ali na casa de 6,7. No primeiro ela estava 5,5, 6,5, 6,5.
no longo prazo, e ela, no segundo trimestre, ela estava na casa de 6,7, ela subiu, abriu aí para 8 no curto prazo e 7,5 aí num prazo mais longo. Como as nossas operações de dívida estão na casa aí, são de 10 anos, né? 7, 10 anos, acabou inclinando toda essa curva e a gente teve, só no trimestre, nós tivemos 90 milhões de marcação a mercado aí da dívida. Então, um total aí de 157 milhões no trimestre, enquanto ano passado teve 288 positivo, né? Quando a gente olha o lucro caixa da companhia, no 3T foi 32 milhões contra 14 o ano passado. Então foi bem melhor, né? O lucro caixa que a gente exclui esses efeitos, né? Tanto de variação de biológico, imposto de renda não caixa e também toda a parte de marcação a mercado aí não caixa. Tudo isso aqui é marcação a mercado não caixa, 157 milhões. Então isso aqui deu um impacto importante aí no resultado, no lucro líquido da empresa. Em termos de endividamento, a gente ficou em linha com o TRI anterior, uma alavancagem de 1,3 vezes, dívida bem equacionada aí ao longo dos próximos anos, com prazo médio de 4,8 anos. O RED, né, nós estamos aí com RED de, de 83% da nosso volume disponível da próxima safra e 69% da 26, 27 feito, no nível de 2,431, 2,458. A 27, 28 só tem 1%, né, da safra feita, a 2,601. E o que nós temos de safras fixadas do nosso volume disponível, da capacidade de produzir açúcar convencional da empresa, quem tira o orgânico, né? Então, nós temos 1,3 vezes safras de açúcar convencional fixada para frente, que dão esse total de 714 mil toneladas. Bom, em termos de custo, aqui, olhando para o custo nosso de produção, a gente teve um custo em reais 2% mais caro, em reais por tonelada de ATR, aqui é custo de produção, a gente teve 2% de custo a menor, em centes por libra-peso, 12 porque o câmbio subiu, né? Mas é interessante olhar esse 1,7. A gente até achava, tinha uma expectativa de ser até um pouco menor, mas dado que a gente teve uma frustração em relação à nossa projeção, né, que a gente, do guidance que nós soltamos de produtividade, e ATR, né, de TCH e ATR, né, de a tonelada de ATR por hectare, isso acabou impactando de não ter sido melhor aí nosso custo de produção. O que eu vou passar rápido aqui é só um- mostrando aqui, né, a gente praticamente terminou as nossos investimentos aí nas unidades Jales e Otávio Lage. Só falta agora um pouco de cana de expansão para esse ano. E a fábrica de açúcar, né, também foi encerrada, né, e a gente gastou 8 milhões a mais que o estimado, porém, a capacidade da fábrica foi 33% maior do que a gente estimou inicialmente. Bom, era o que a gente gostaria de passar para todos e dar esse overview do trimestre e a gente vai estar disponível aqui para perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta e seu microfone será aberto posteriormente, quando o seu nome for anunciado. A pergunta também pode ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente nesse mesmo campo de Q&A. Caso esteja conectado por telefone, também é possível fazer perguntas. Nesse caso, digite *9 no seu telefone. Após ter seu nome anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6, que permitirá abrir seu telefone.
Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Matheus Enfeld, da UBS. Por favor, Sr. Matheus, pode prosseguir. Oi, boa tarde, Rodrigo, time Jales. Obrigado por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta aqui é em custo caixa. A gente viu um aumento do CPV caixa nesse trimestre bastante relevante, tanto em operação quanto manutenção e também em pessoal. E daí eu queria entender o quanto disso é recorrente, um sinal de inflação de custo mesmo, ou o quanto tem não recorrente desse período específico, porque foi um trimestre talvez com uma produtividade que sofreu um pouco, entender o quanto disso é recorrente, quanto é não recorrente e o que dá para esperar de evolução de custo daqui para frente. E daí, minha segunda pergunta, Rodrigo, em alocação de capital, assim, você mostrou, acho que nos últimos slides, falta pouco ali para concluir o plano de expansão, o CAPEX de expansão ali do plano do IPO, ainda tem alguma coisa para chegar lá nos 9 milhões de toneladas, mas dá para começar a pensar num 2025 ou 26 com potencial de geração de caixa bem maior, né? E daí eu queria pensar na prioridade de vocês para a safra que vem. Tem ainda uma desalavancagem, talvez pequena, mas o que dá para pensar em alocação de capital para frente? Vocês tinham falado de etanol de milho, alguns outros investimentos potenciais. Se você pudesse elencar algumas prioridades para a companhia, sei que não tem decisão ainda, mas o que seria talvez uma lista de prioridades para pensar. É isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, obrigado, Matheus, pela participação e obrigado pelas perguntas também. Boas perguntas. Vou começar pela primeira, do curso do trimestre, né? A gente sempre gosta de olhar a safra como um todo, né? Porque o trimestre, às vezes, pode ter distorções e, de fato, nesse trimestre específico, a gente teve um outubro muito chuvoso, quando a gente normalmente consegue moer muito. Em novembro também entrou chuvoso. Então, a gente terminou mesmo tendo uma frustração da moagem, né? Até não comentei no call, mas nós ficamos aí com umas 40, 50 mil toneladas de cana bisada, né? A gente tinha mais 40, 50 mil toneladas, a gente não conseguiu moer, porque choveu muito, como eu mostrei ali em outubro e novembro, e a safra empurrou para frente. Quando a safra empurra para frente, acaba que você tem um custo muito maior para tirar essa safra, porque, vamos falar assim, a otimização do maquinário e da mão de obra é tudo muito pior na colheita, né? E o ATR também vai caindo, então isso influencia no custo. É melhor tirar a cana do que não tirar, mas ele fica com um custo um pouco distorcido aí no CCT. Então, teve sim essa questão pontual por conta de como foi a chuva de outubro e novembro, né? Empurrou a safra. A unidade Jales, que teve uma produção maior que a gente esperava, né? Ela não teve nenhuma quebra em relação ao guidance, né, que a gente tinha. Ela teve foi um aumento de. A gente foi terminar quase no Natal, dia 19 de dezembro, tivemos que deixar cana para trás. Então, pontualmente no trimestre, teve esse efeito. Quando você olha o custo caixa total da empresa, colocando todos os CAPEX recorrentes até agora, ele subiu no ano, subiu, assim, a gente esperava aí na casa de 3%, né? E acabou dando um pouco mais em função desse TCH e do ATR menor, como a gente falou. Mas sim, essa questão do trimestre específico foi pontual. Segunda pergunta, Matheus, sobre a alocação de capital, né? Como a gente sempre falou, né? A gente fez projetos de viabilidade para ir amadurecendo projetos, mas assim, é coisa para frente, mais para o longo prazo, médio prazo, né? Vamos falar assim, porque agora a gente acabando esse investimento, ainda falta, né, canavial para acabar de encher a unidade de Santa Vitória, ainda falta alguma coisinha também na unidade Jales e Otávio Lage, para a gente ficar full, né, ficar com as plantas todas cheias, trabalhando cheia, e a gente não quer investir nada agora que possa
aumentar a alavancagem da empresa. A gente acha que agora é a hora de colher e amadurecendo projetos para frente. O único projeto que a gente está dando um foco mais no curto prazo para capturar as oportunidades atuais é um projeto que é pequeno, né, que a gente até minoritário junto com o Bioma, né, que é avaliar essa segunda fase, né, nós estamos já discutindo isso há algum tempo, de fazer o biometano e também na unidade Jales, também estamos tendo essas discussões de fazer lá, que também seria em parceria, com uma participação minoritária, investimento menor, né, e que faz grande sentido aí e tem sinergia com o nosso negócio como um todo. Então, mas assim, a ideia agora é explorar os ativos, fazer a operação ficar. Quando a gente cresce, né, Matheus, a gente acaba. Santa Vitória, crescendo na Jales, Otávio lá, já as coisas às vezes não ficam tão redondinhas quando a gente está com safra sem mexer na indústria, sem mexer nada. Então a gente agora quer só acabar de encher a usina e rodar aí com ganhar mais eficiência operacional, eficiência industrial, né, eficiência agrícola, né? Então o foco é esse. Tá certo, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado você, Matheus. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fontana, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Eu não estou ouvindo. Ele- Nossa próxima pergunta, então, vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde a todo o time da Jales. Obrigado por puxarem aqui a minha pergunta. A primeira que eu queria fazer é em relação à produtividade, particularmente na Santa Vitória. Acho que aquele slide, Rodrigo, que você mostra ali no slide 9 de chuvas é bem bacana. E a pergunta que eu tenho é o que a gente pode esperar de talvez recuperação de produtividade na Santa Vitória para a próxima safra e como isso altera ou não altera o plano de ramp-up de moagem da companhia e o objetivo final de chegar a 9 milhões de toneladas de moagem em 26, 27. Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é talvez uma pergunta um pouco mais estrutural sobre o business de açúcar orgânico, né? A companhia comenta um cenário melhor para a exportação de açúcar orgânico, mas acho que ainda aquém, né? E essa dificuldade no mercado de açúcar orgânico já acontece há algum tempo. E a pergunta que eu tenho é o que vocês enxergam estruturalmente, né, para o business de açúcar orgânico, né? Se vocês enxergam aí no horizonte previsível uma normalização ou se eventualmente a gente pode estar indo para um estrutural mais difícil do açúcar orgânico e isso eventualmente impactar aí o mix de produção da companhia, né? Se existe hoje essa discussão de eventualmente talvez diminuir a produção de açúcar orgânico e migrar mais para o VHP. Esses são meus pontos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado pela participação, acompanhamento aí de sempre, Pedro. Na USV, na Santa Vitória, né, a questão da produtividade, como a gente falou, esse ano sofreu muito com a seca, a unidade lá. A gente tinha um planejamento de ter uma produtividade melhor, né? No guidance que a gente passou para vocês, estava ali para a gente fazer 7,2 nessa safra, né? De produtividade, 7,1, 7,1, 7,2. E a gente fechou aí com 65, né? Então ela sentiu muito a seca, a Santa Vitória, e o ano anterior tinha dado 70 praticamente, mas porque teve um clima muito favorável, né? Ela não tinha condição de estar no nível de 70 na próxima safra, mas o clima ajudou que tivesse. E esse ano, sim, era para estar aí um pouco acima dos 70, e o clima fez o efeito inverso, né? Então
a gente tem essa projeção de na 26, 27 chegar aí próximo dos 80, né? A gente divulgou essa projeção lá atrás, né, no nosso Jalisei, que a gente queria chegar em 79 até 26, 27. Então, essa é a nossa meta e é o que a gente está buscando na Santa Vitória. E chegar nos 2,7 milhões lá também, né, Pedro? E agora, sobre o açúcar orgânico, a gente não enxerga um problema estrutural no açúcar orgânico. O que tem acontecido é essas questões de frete que acabam é, fazendo nossos embarques aí não estarem tão estáveis, mas o mercado ele continua no mesmo da mesma forma que estava, né, no ano passado. O que a gente não tem conseguido é crescer, né? A gente está de uma forma meio estável no mercado externo e temos crescido no mercado interno, que é a menor parte, né? A gente tem 15% do açúcar orgânico no mercado interno e 85% no mercado externo. No mercado interno, a gente tem conseguido crescer, né, com a presença no varejo maior e tudo, mas ainda é a menor parte. E Mas, assim, nós não estamos crescendo naquele patamar de 7, 8% que a gente vinha crescendo uns anos atrás. Mas a gente não pensa em reduzir a produção de açúcar orgânico, viu, Pedro? E a ideia é buscar crescer, né? Voltar a crescer, já que esse mercado ele tem uma tendência de crescimento para frente. Acho que, não sei se respondi todas as dúvidas. Respondeu sim, Rodrigo. Respondeu super claro. Obrigadão. Tá bom, obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Gama, do Citi. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir também. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Do meu lado tem uma pergunta e dois follow-ups, uma pergunta do Matheus e outra do Pedro. Mas, primeiramente, sim, eu sei que vocês ainda não publicaram um guidance da próxima safra, mas tendo em vista que você já comentou com relação às chuvas, etc., o que dá para a gente esperar assim, de forma qualitativa? Assim, a gente já pode esperar que a companhia vai atingir esses 9 milhões de moagem? Assim, o que você está vendo de custo, né? Assim, imagino que a companhia já deve ter iniciado a compra de alguns insumos, a gente pode esperar a redução de um custo unitário, como é que está o custo de mão de obra. E com relação aos follow-ups, primeiro na Santa Vitória, sim, eu queria que você se você puder relembrar o plano de crescimento de Santa Vitória, né? O que que falta além do crescimento de produtividade, se ainda falta um crescimento relevante em área de plantio, se vocês pretendem contar com a moagem de cana de terceiros. E na alocação de capital, eu queria só relembrar qual a alavancagem target que vocês estão buscando. E é isso, obrigado. Ô, Pedro, não, bom demais, Pedro. E obrigado aí pelas perguntas, participação. Pedro, sobre custos, né, para a próxima safra, a gente até estava, a parte de insumos, né, ia ter um impacto aí com esse câmbio que estava mais esticado, né? Sim, que tinha chegado em 6,20, tudo agora voltou aí para os 5,80, né? Um pouco abaixo de 5,80. Então, diminuiu essa pressão, né? Na parte aí de insumos. Então, deve ter um aumento pequeno, né? Nos insumos, que o câmbio médio está um pouco mais alto do que no ano passado. Os insumos, em geral, o preço internacional estão muito em linha aí, parecidos com o ano passado, então a gente é mais a questão do câmbio mesmo. Custo de mão de obra, ele deve vir ali por volta de inflação, inflação mais um pouco. A gente tem sentido, né, uma concorrência muito grande por mão de obra aqui na, nas regiões aqui em Goiás, né? A gente estamos em pleno emprego em Minas também, né? Então, o Brasil como um todo, acho que a gente tem percebido isso até dos nossos fornecedores de bens de capital, com quem a gente fala, a gente
essa questão da mão de obra está mais pressionada, né? Eu até comentei no último call e a gente continua percebendo isso, né? Então, mas nada muito diferente disso, inflação, às vezes um ganho real aí de 1%, né? 2%, dependendo da- das negociações. Só que a gente espera uma produtividade, né, que a gente recupere desse clima pior que nós tivemos, especialmente na unidade de Santa Vitória, né? Que esse próximo ano volte à normalidade, né? Não seja um ano que a gente vá sofrer com o clima que até agora tem sido muito favorável. Mas, como eu falei, ainda falta aí a chuva de fevereiro, março e abril, né? Em Goiás, e fevereiro, março, abril e maio, né? Na unidade de Santa Vitória, para a gente ter um desenho melhor do que vai ser a próxima safra. Sobre alocação de capital e nosso target aí de alavancagem, a gente, Pedro, a gente gosta de estar, agora que vamos falar encerrando um ciclo de investimentos, né? A gente quer estar do que está para baixo, né? A nossa alavancagem é daí para baixo e preferencialmente está ali na casa das 3 vezes, dívida EBITDA, esse 1,3 para baixo, né? É ideal, está um pouco até do nosso target agora é baixar um pouco e ficar aí uma dívida EBIT aí, EBIT, né? Não EBITDA, dívida EBIT aí na casa próximo de 3,5, daí para baixo. Então essa é a nossa ideia e agora a gente tem que usufruir dessa geração de caixa a mais que vai ter dessa cana a mais, já que o investimento industrial está feito, né? E o que falta em Santa Vitória, Pedro, em relação ainda a fazer de investimento, em expansão diária, são mais 2.500 hectares que a gente vai fazer esse ano, e aí está feita toda a expansão horizontal para a gente chegar nos 2,7 milhões, com produtividade evoluindo e área suficiente para já fazer a moagem de 2,7 milhões. Então, é isso que falta, né? Um plantio que começou agora em fevereiro e vai até outubro, essa expansão de 2.500 hectares. E a gente, ao longo dos últimos anos, a gente tem trocado mais equipamento, né, agrícola, que era mais. A idade média dos equipamentos de Santa Vitória era mais velho, com uma disponibilidade menor. Então, a gente vem trabalhando isso também nesses últimos 2 anos, e esse ano que vem a gente também deve ter alguma coisa, ne- teremos alguma coisa nesse sentido para fazer de maquinário, mas são investimentos em relação ao que foi feito para trás, marginais, né? Não tem nada grande para se fazer. Essa é o foco agora. E até pegando um pouco do que o Matheus comentou, na pergunta dele, acabou ficando para trás a questão de como a gente espera a dívida aí durante esse próximo ano. Como a gente tem um investimento menor para ser feito, mas tem expansão de canavial e tudo, está desenhando uma coisa mais estável, dívida nominal, mas alavancagem caindo, né, por uma moagem maior e talvez uma dívida um pouco menor em termos nominais também. Mas uma coisa mais estável, vai cair, se cair é pouca coisa, que ainda tem algum investimento aí no canavial e maquinária agrícola para fazer para essa próxima safra. Acho que isso, Pedro. Mais algum ponto? Não, isso ficou claro. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fontana, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Oi, boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Voltando ali um pouquinho na discussão de custo, acho que ficou bem claro os fatores que impactaram esse trimestre, levaram a um custo maior. Então, só queria esclarecer aqui, pensando num quarto trimestre, faz sentido pensar
num carry-over desses efeitos para o quarto tri, então pensar que o custo unitário poderia aumentar mais agora no final do ano fiscal. E aí uma segunda pergunta, mais relacionada ao etanol. Você chegou a comentar ali na apresentação inicial, que tem uma possibilidade ali do E30 ser aprovado. Queria entender um pouquinho mais da sua visão sobre o assunto, qual a chance de isso realmente acontecer no curto, médio prazo, se é algo mais para 2025, ou você acha que é mais para 2026? Obrigado. Ó, desculpa, estava no mudo aqui, gente. Obrigado, Pedro, pela participação e pelas perguntas. Sobre o custo unitário do 4T, como agora a gente não tem mais safra, né? O custo já está todo formado, né? Ele está todo no estoque e, e então ele não vai ter alteração aí no quatrimestre, que a gente não teve mais moagem, né? O que tem é só empacotamento, às vezes, de açúcar, né? Que a gente faz, mas pouca coisa aí nesse trimestre. Então, não tem mais alteração, né, no curso. Ele já está formado. O que vai acontecer é vender o estoque disponível, né, e a gente acaba deixando alguma coisa no estoque para o início da próxima safra em abril, mas é um estoque de passagem pequeno. E o E30, o momento que nós estamos está tendo um grupo de trabalho, né, que está fazendo os testes, né, foi encomendado uns testes para serem feitos aí sobre o uso do E30 nos veículos e tudo, que ficou de se terminar agora em março. E depois, terminando esses testes, vai ser passado aí, vamos falar para os órgãos aí reguladores, né, para eles estarem prontos para tomar a decisão. Então, assim, como a gente não enxerga nada de problema que possa ocorrer nos testes, existe uma expectativa do setor que no mês de abril, provavelmente, a gente deve ter essa, essa decisão. Então, ali abril, maio, que daria para ter esse etanol anidro com mistura de 30%, praticamente por toda a safra 25, 26. Mas é uma coisa para 25 e já do início da safra, né, que 25, 26 começa em abril, ali bem no início a gente acha que essa decisão sai. Mas né, tem que aguardar. Mas é o cenário provável, né? Super claro, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir. Olá, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo. É sempre legal te ouvir nessa época, né? E olhando, pensando já na próxima safra e, e olhando um pouco, né? Como você falou, ainda tem a chuva do fim da entre-safra, ainda tem algumas coisas, mas a impressão que dá é que um pouco daquilo que vocês estavam esperando para esse ano, né, 24, 25, vai acabar se concretizando na 25, 26, né? Seja o mix mais açucareiro pleno, né? Acho que com a fábrica de açúcar rodando plenamente, quanto na escadinha de evolução de produção da Santa Vitória. Então, a minha pergunta é se você vê algum motivo, e obviamente ainda tem o imponderável, né, do futuro, do clima, etc., mas se você vê algum motivo para fugir, tanto em termos de mix de açúcar, quanto em termos de evolução de produtividade, em particular na Santa Vitória, para fugir daquela escadinha que vocês delinearam lá atrás, no Jales Day, quando vocês incorporaram a Santa Vitória e colocaram aquela meta de médio e longo prazo, né, de chegar perto dos 80 toneladas de cana por hectare. Então, a minha dúvida, pensando na próxima safra, se você enxerga algum motivo para ser diferente disso. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado aí pela participação e acompanhamento.
Sem dúvida, Tiago, essa safra 24, 25, né, em termos de nossa operação em si, ficou um pouco abaixo daquilo que a gente estava esperando para o ano, né, que foi tanto o mix, que a gente falou aqui em outras oportunidades, né, que como a fábrica de açúcar ficou pronta no final de junho, que deu 2 meses, né, a mais do que a gente imaginou, e o ramp-up também foi lento, a gente acabou fazendo esse mix de 44, quando a gente esperava fazer um mix aí de quase 51, 50,6. É bom, importante frisar também que o Centro-Sul todo, né, apanhou um pouco com o mix por causa da qualidade da matéria-prima, que nós também sentimos isso em Santa Vitória quando a fábrica começou a engrenar, a matéria-prima ficou muito ruim, né, por conta de um ATR baixo e essa seca, então lá sofreu com a qualidade da matéria-prima. Então, o ano que vem, a gente já teve uma safra, a gente também fez ajustes, né, na unidade Otávio Lage, né, que a gente puxou ela para sair de um mix de 45 para 60. Também nesse primeiro ano não conseguiu fazer o 60, que mudou algumas coisas na planta, né? Então até a operação ajustar. Então, isso que quando a gente mexe muita coisa, né, acaba que tem mais chance das coisas não estarem tão ajustadas. A gente mexeu em muita coisa, no Otávio Lage, Santa Vitória, fábrica de açúcar, que começou no meio da safra. Então, a resposta para a sua pergunta é sim. A gente acredita que no ano que vem a gente vai poder usar a nossa capacidade de mix, né, que é 55, 56, né, a soma de todas as unidades, 2 unidades com 60 e Santa Vitória ali com quase 50 no nível de produção que nós vamos ter lá nesse próximo ano. Então, Duarte, estamos animados, né, para a gente dar esse ajuste fino agora, né, para explorar ao máximo aí nossos ativos e investimentos que foram feitos aí nos últimos anos. E a escadinha da Santa Vitória, sim, ela teve um dente, né, por causa dessa seca desse ano, né, o nosso negócio, infelizmente, o clima impacta, né, e na Santa Vitória, como a gente não tem nenhuma irrigação suplementar, aliás, só tem 1.000 hectares, né, que não funcionava tão bem, agora que está começando a funcionar melhor, a gente tem um colchão menor que Jales e Otávio Lage, que a gente acaba amortecendo melhor um cenário de seca. E a seca lá foi bem forte nesse ano que acabou. Então a gente acha sim que agora nós vamos seguir nosso caminho de tentar chegar ali no 79, né, que era aquela projeção nossa na 26, 27. Obrigado, Duarte. Não, excelente. Se eu puder, eu não sei se eu ainda posso fazer só mais uma, aproveitando Pode sim. o assunto. E quando a gente pensa, né, ficou muito claro que teve um deslocamento, acho que do CAPEX de plantio, né, para o quarto tri. Então, para vocês fecharem esse ano com um CAPEX, tudo indica, acho que parecido com aquilo que o guidance original tinha delineado. E aí, puxando um pouco da resposta que você deu numa outra pergunta, quando a gente pensa no próximo ano, não parece que tem nada muito além daquilo que vocês chamam do CAPEX decorrente mais CAPEX de melhoria, né? Parece que faz sentido e alguma coisa nessa linha. Ô, Duarte, a gente ainda vai ter um CAPEX de melhoria ainda um pouco acima da normalidade por causa dessa atualização, né, do maquinário agrícola de Santa Vitória, que tinha uma idade média maior. Mas isso específico lá em Santa Vitória, e nós temos de expansão o biológico, que ainda tem. Em termos de investimentos industriais, foram todos feitos, e agora o que tem nesse ano é esses 2.500 hectares, quase entre 2.500 e 3.000 hectares de expansão na Santa Vitória, e na unidade Jales e Otávio Lage tem mais uns 2.000.
Então, isso que a gente tem aí de expansão para essa safra, né? Não tem mais, né, nada assim de expansão industrial, né? E é o que está previsto aí. Então, essa ainda não vai ser assim zero de expansão, porque tem esse biológico e um pouco mais de melhoria. Mas na 26, 27 já não tem nem expansão mais, porque a gente vai ter feito toda a expansão que a gente tinha planejado. Outra Super coisa que claro. também é um esforço também que a gente fez algumas mudanças, é que a gente também espera que a unidade Jales, ela vem respondendo bem, né? A gente saiu lá atrás, tinha uma produtividade de 88, 89 na unidade Jales, ela está em 97, mas a Otávio Lage, que teve ali 3 anos fazendo 100, ela caiu um pouco, né? Fechou com 90 esse ano, e nós estamos fazendo algumas ações. Ela cairia um pouco por causa das áreas de expansão, né? Que pega a área que era de pecuária, áreas que às vezes tem um desafio a mais do que as outras áreas, mas era coisa de 1 tonelada, duas que, que a gente esperava cair. Então a gente tem um espaço ali na unidade Otávio Lage para estar num nível de melhor produtividade também. Obrigado, É que a Rodrigo. nossa, que a régua é alta aí da produtividade, nossa, né, Duarte, que apesar de estar bem acima, né, do Centro-Sul, né, o Centro-Sul aí tem essa média entre o que aconteceu esse ano é uma média ali do Centro-Sul, né, o 78, 79. Então a gente está bem acima do Centro-Sul, estamos com 95 aí, praticamente 94 na média das duas unidades de Goiás, que já estamos mais tempo. Mas a gente quer cada vez estar melhor ainda, porque produtividade é fator-chave, né, para ter um custo competitivo, né, no nosso setor. Então, é uma coisa que a gente busca sempre. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Duarte. Boa tarde. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo para as considerações finais. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado, Amanda. Queria agradecer a todos mais uma vez aí a participação no call. Tivemos um call com bastante gente aí. Muito obrigado aí por acompanhar a Jales e encontramos aí no próximo call, que é o fechamento aí da safra do trimestre e de um trimestre aí que nós estamos com preços de etanol no melhor momento, né? E, e foi bom a companhia ter deixado esse estoque, né, para terminar aí a safra no último trimestre. Então, um abraço a todos e até o próximo call. A teleconferência do terceiro trimestre de 2025 da Jales está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde. Obrigada.